Seja bem-vindo à AFAGO. Aqui a gente ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Hoje eu tô com a Mariana Lubchinski. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada pelo convite. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito frequente, né? E muito do nosso dia a dia, assim, que às vezes ainda gera um pouquinho de dúvida. Então, motivou a gente a fazer esse roteiro, né, desse videocast, justamente, que é a via de parto, a escolha da via de parto. Então, se fala muito, né, sobre a questão da autonomia da paciente em relação à escolha da via de parto, independentemente da esfera que a gente esteja, né, na esfera pública, na esfera privada, e vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, sobre via de parto e também das questões técnicas médicas, né. Então, pode falar, Mari. A escolha da via de parto, assim, a obstetrícia é um mundo à parte, né? Tem muitas situações que podem acontecer e é uma das dúvidas mais frequentes que a gente tem, mais complexas, né? Tu saber exatamente qual a via de parto que é melhor para cada paciente, né? E explicar e respeitar isso de reconhecer a autonomia da paciente, ter a técnica, né? Então, é uma coisa bem complexa, assim mesmo, da gente definir. Perfeito. Mari, então assim, ó, vamos já para a primeira pergunta, né, que já é de cara, né? Então, vamos lá. A gente tem a cesariana e a gente tem o parto vaginal, né? Então, como é que funciona essa escolha, né? Quando a gente tem ali a paciente durante o pré-natal, como que funciona na prática, no dia a dia ali, a escolha entre a cesariana e o parto vaginal? É um conjunto, assim, de ética, né, autonomia e indicação médica. Então, a gente tem que fazer um equilíbrio aí de todas as situações, né, e eu acho que, assim, sempre muito importante ao longo do pré-natal a gente ir conversando isso. As pacientes, elas mudam muito de ideia também conforme o pré-natal, às vezes no início, quero o parto vaginal, quero tentar o parto, tem aquela imagem muito lúdica, assim, né, do que é o parto, vou fazer analgesia, não vou sentir dor. E muitas vezes não é bem assim, né? E aí, às vezes, no final, com todos os incômodos do terceiro trimestre, termina optando por uma cesárea eletiva, às vezes, acha que não vai conseguir de parto. Então, é uma coisa importante, assim, de ter esse vínculo entre o paciente e o obstetra para ir definindo o que a paciente está pensando, quais são as dúvidas, né? E ter essa decisão compartilhada. E isso sempre é muito importante a gente ir registrando em prontuário também, né, o desejo daquela família, assim, o desejo pela forma de nascimento, né? De alguma forma aquele bebê vai ter que nascer e a gente vai tentar adequar aí o que é mais interessante naquela situação individual, né? Então, assim, expor bem para a paciente quais os riscos e os benefícios de cada via, né? A indicação médica de cada via também, nem sempre a paciente pode ter essa escolha, né? Às vezes a gente tem que respeitar a autonomia da paciente, mas nem sempre essa escolha é possível. Tem algumas situações que a gente termina tendo que indicar uma cesárea de emergência, alguma coisa, e a paciente tem que estar ciente que isso pode acontecer, né? E da mesma forma, o contrário, já vi paciente chegar em plantão dizendo, em período expulsivo, dizendo que não, mas a data da minha cesárea, eu tenho cesárea agendada, tudo, e terminar ganhando, às vezes, bebê na admissão com uma cesárea agendada. Então, assim, nem sempre acontece exatamente o que a gente planeja, né? E aí, isso também expor para a paciente, assim. A autonomia da paciente, ela tá entre os princípios da bioética, né? Que seria a autonomia do paciente, a beneficência e não maleficência, e a justiça. Então, assim, a gente tenta respeitar esses direitos, mas sempre tem essas limitações, né? Por indicação técnica mesmo do obstetra. O obstetra tem que ter essa ciência que algumas situações vai ter que, passar na frente desse desejo, né? Tem algumas coisas que se sobrepõem mesmo. Super importante a gente comentar isso, né? Porque a gente via muito isso no passado, né? Principalmente em relação à cesariana, né? A paciente quer porque quer ter cesariana, mas ela chega no plantão assim com 9 É, centímetros, né? Aí a gente pensa, poxa, tá nascendo, que desperdício, né? né? A natureza tá resolvendo, sabe Aham. assim? Então, por que, né, que a gente vai... e às vezes acontecia, né? Porque a paciente tinha Uhum. aquele desejo e para tudo, corre, 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 todo mundo, sabe assim? Aí Uhum. anestesia, faz uma cirurgia, né? Uhum. E tá nascendo, né? De fato, não, é uma coisa que Sim. não tinha sentido, assim, né?
E por outro lado, também a gente via muito, às vezes a paciente dizia, não, mas eu quero porque quero parto, só que a paciente tinha uma placenta prévia oclusiva total, né? Se tem uma placenta prévia oclusiva total, não existe, né? Porque a placenta tá ali, tá obstruindo, né? Onde o útero vai ter o colo vai ter a modificação plástica, né? E não tem como passar, então, porque, de fato, a gente tem um risco iminente de óbito, né? Então, é importante, né, a gente trazer esses 3 pilares, né, que tu comentou aí para que as pacientes elas saibam, né, e juntos aí então a gente consiga chegar a Exatamente. essa resposta, A né? gente sempre está diante de, no mínimo, 2 pacientes, né, o bebê e a mãe. Então a gente tem que fazer assim, a gente que vai harmonizar toda essa situação e a gente quer que os 2 fiquem bem, né. Então, às vezes dá para escolher, dá, mas nem sempre é exatamente a nossa vontade. Isso tem que ter a mente aberta, assim, né. Perfeito. Mari, em relação assim, ó, se a gente for pegar o contexto ético e legal brasileiro, né? Então, nesse contexto, se a gente pega a questão ética, a questão legislativa, como é que funciona essa escolha da via de parto? Assim, conforme Febrasgo, por exemplo, a gente sempre vai optar primeiramente por via de parto vaginal, né? Que a gente sabe que é o mais fisiológico, é o que gera menos morbidade para a mãe e para o bebê, mas nem sempre isso é possível, porque às vezes existe alguma contraindicação do parto vaginal que a gente precisa também fazer a cesariana, né? Sendo eletiva ou de urgência, e às vezes é mais prevalente a necessidade da cesariana mesmo. Mas existe uma resolução do CFM que diz que a paciente poderia escolher cesariana eletiva a partir das 39 semanas, né? Então, assim, é um direito da paciente, a paciente tem que ser uma decisão compartilhada. A gente tem que apresentar termo de consentimento, primeiro, assim, apresentar os riscos, os benefícios, né? Daqui a pouco, uma paciente que tinha tudo para ter de parto, mas não quer de jeito nenhum passar por aquela situação, então, é um direito que ela tem, não tendo nenhuma contraindicação, né, médica. E a gente tem que deixar isso tudo bem registrado, o termo de consentimento, registrar em prontuário, tudo, né? E sempre depois dela ter toda a informação necessária para que ela escolha e ela tá ciente que ela tá escolhendo a via de parto real que ela quer, né? E, e assim, sempre respeitando isso do risco materno, risco fetal, né? A beneficência, não maleficência. Então, às vezes é isso, ela não quer passar por aquela situação e chega ganhando no plantão, né? E aí tu vai conversar com a paciente na hora, olha, o teu bebê tá aqui embaixo, né? Tipo, daqui a pouco tá só segurando por bolsa, chega completa, coisa assim. E a paciente às vezes termina tendo um outro desfecho, né? Que não o que ela imaginou. Isso. Perfeito. Ótimo, acho que ficou bem claro assim, né? Porque a gente vê muito isso na prática, né? Às vezes de paciente dizer assim, mas eu quero, né, essa via de parto. Claro, a autonomia da paciente é primordial, né? É Sim. extremamente importante, mas a gente precisa também, né, expor todas essas questões técnicas, né? Essas questões médicas que de fato vão interferir, né? Então, e também, obviamente, essas questões de bom senso, que a gente chama, né? Que é exatamente esse exemplo. Olha, tá Sim. nascendo, né? Poxa, tem certeza mesmo, assim, que se a natureza tá dando conta, tá indo tão bem, né? Você tem certeza, né, que quer fazer Sim. uma raquianestesia, né? Um procedimento cirúrgico, você vai ficar com uma Sim, é cicatriz, uma né? cirurgia É grande, uma né, cirurgia a gente grande. a gente menospreza até o Uhum. pós-operatório, né, porque tu tem que dar conta daquele bebê, mas é uma cirurgia grande, É uma cirurgia abdominal grande, aberto, né. claro, tem que abrir parede abdominal, né, É. então assim, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que tem sangramento, né, então Uhum. assim, tem que explicar isso para paciente, né. Se a gente tá tendo um procedimento de muito menos risco, que é um parto vaginal, e tá indo tão bem, tem certeza mesmo, né, que a gente Uhum. vai querer? Então, é importante a gente explicar isso para as pacientes e É. elas estarem cientes E disso, né. esclarecer bastante, assim, para elas, né, que poderia ser marcada a cesariana a partir das 39 semanas, que tem pacientes que têm uma ansiedade, assim, quer marcar já ali com 37 semanas e uns dias, 38 semanas, e aí tu vai estar fazendo uma heterogenia, né. Então, Uhum. assim, se é um caso, a paciente marcou com 39 semanas, entrou em trabalho de parto antes, bom, aí ela tem direito de escolher, né, se não tiver, assim, período expulsivo, coisa assim, já nascendo, a gente
consegue fazer ainda uma cesariana de emergência, né, pelo desejo materno, mas normalmente, assim, marcar antes das 39 semanas, daí isso não tem possibilidade. E outro tipo de paciente que a gente vê em consultório é paciente que diz assim: "Ah, eu quero cesariana, mas eu não quero escolher o dia que vai nascer, né". A gente diz: "Ah, depois das 39 semanas, tudo. Ah, mas eu não quero escolher o dia, eu quero esperar algum sinal". Então, assim, espera entrar em trabalho de parto para daí fazer a cesariana, né, uma coisa Perfeito, que perfeito. É uma possibilidade também, conforme for é. o desejo dela, né? Ótimo. Maravilha, Mari, muito bom. Acho que ficou bem claro, assim, e acho que deu pro pessoal entender também aí, quem tá Uhum. assistindo a gente. Para quem quiser saber um pouquinho mais agora sobre as partes técnicas, bem obstétricas mesmo, assim, em relação a contraindicações, né, do parto vaginal, quando que a gente de fato precisa contraindicar, né, quais são aquelas condições obstétricas que recomendam, né, a gente fazer uma cesariana, e também falar um pouquinho sobre as questões mais técnicas em relação a vantagens, desvantagens, complicações possíveis, né, de pós-operatório. Eu convido para entrar na nossa área do aluno, que ali a gente vai conversar um pouquinho mais aprofundado sobre isso. Obrigado, Boa, Mari, mais uma obrigada. vez. Obrigado, gente.